Oi, eu sou o Frifrus e, diferente do Psicopata Americano, eu já tinha assistido Kung Fu Panda, mas tive a oportunidade do nada de reassistir ele, e esse filme continua excelente. É uma obra ótima, não querendo zoar com o Po, mas pensa num filme redondinho, que começa uma história e termina ela e dá potencial para algo novo ser explorado nesse universo. Mesmo que a derrota do Tai Lung seja um marco histórico dentro do filme, ainda assim posso confirmar que esse universo tinha um grande potencial na época, que se concretizou com uma ótima trilogia. O quarto filme a gente ignora, que nem Toy Story 4 também. Mas vamos direto ao ponto aqui. O culpado de tudo que aconteceu no primeiro filme foi o Shifu. E esse vídeo não serve para crucificar as suas ações. A questão é que o Shifu é um bom mestre do Kung Fu, mas ele não é um bom pai. Eu me lembro que na infância, meu último contato com Kung Fu Panda foi a série spin-off Lendas do Dragão Guerreiro. Era uma continuação muito boa e nela eu lembro de terem colocado um outro Leopardo das Neves, e esse alguém foi o Peng. Já aviso que a série não é canônica, mas ela foi importante para eu começar a ter um ponto de vista um pouco diferente sobre o Tai Lung. Talvez diferente não seja a palavra certa, mas sim madura. Eu comecei a amadurecer e minha visão sobre o Tai Lung também. Eu comecei a ver coisas que eu não via antes, mas que estavam lá desde sempre. E a principal pergunta que eu fiz foi: como um ser degenerado como Tai Lung poderia ter sido um bom irmão para o Peng? Era isso que eu pensava quando eu via a dor da perda no Peng. Visto tudo aquilo que Tai Lung fez por conta de uma promessa sem fundo e a vontade de ter aquele pergaminho em mãos, ele achou que seria capaz de derrotar todos à sua frente. Sua bondade e altruísmo existiam na conveniência de ter a certeza que um dia iria alcançar o patamar de dragão guerreiro. E quem encheu a cabeça dele de sonhos? Quem fez ele treinar até seus ossos se partirem? Seu mestre, mas também seu pai. Estou sendo bastante contundente aqui para demonstrar que o Shifu não era só um mestre do mais alto nível de Kung Fu. Ele decidiu adotar o Tai Lung quando ele foi deixado na porta do templo. Ele criou ele como um filho, e acho que o início do grande erro do Shifu começou quando ele descobriu que o pequeno leopardo era um prodígio do Kung Fu, e a vida de pai e mestre se misturou. Eu tenho certeza que o Tai Lung viveu sem saber em quais momentos ele estava sendo filho ou pupilo. Em quais momentos ele poderia se desligar um pouco do treinamento e viver, aprender coisas além do Kung Fu. Apenas isso para mim explica toda essa ausência de empatia, pois ele com certeza achava que ele era o legítimo dragão guerreiro. E ele com certeza foi o tempo inteiro cobrado a ser melhor. Mas ele não foi cobrado para ser um dragão guerreiro virtuoso e um símbolo de paz e esperança. Ele foi mimado, sempre ganhou tudo, sempre foi o melhor fisicamente, mas o treinamento de Shifu só treinou o corpo e falhou completamente em emoção. O Oogway sabia disso, da maldade do coração do leopardo. Shifu estava cego por amor, mas não deu amor na criação. E Tai Lung nunca foi contrariado. Então quando as falsas expectativas não se concluíram, ele entrou em surto. Como tudo que ele ouviu por anos podia ser uma mentira. Em sua cabeça o pergaminho era dele, mas Oogway conseguiu interromper a criação de Shifu e a pior decisão foi colocar ele isolado em uma prisão para ficar remoendo todos esses sentimentos por anos ao ponto de torná-los quase irreversíveis. Tudo por causa de um destino e profecia que a tartaruga soltou a braba de que sabia e foi embora. O Tai Lung é um herói. Ele é o melhor e maior em tudo que ele faz. Ele sabe todos os segredos do Kung Fu que estão a seu alcance. E tudo isso que eu falo é como ele mesmo se enxerga. Ele se vê como alguém digno de ser o dragão guerreiro, o merecedor do pergaminho, mas as injustiças e mentiras do Shifu que o colocaram como um vilão. Tudo depende de um ponto de vista e de como essa história será contada. Mas a gente sabe que essa visão que ele tem não é a ideal, mas não é de todo errado. Isso é algo que eu tenho a elogiar a DreamWorks. Eles fazem ótimos vilões e antagonistas e posso dizer que isso também acontece no filme seguinte e até nos outros filmes da empresa, onde o vilão não é só um antagonista, ele não é só um sádico, ele não é mal por ser mal. As coisas aconteceram em sua volta e ele tomou uma decisão condizente com a sua realidade física e mental. E eu só não gosto de uma coisa nesse filme, mas eu comento sobre isso no próximo capítulo. Eu não sei quanto tempo levou entre a recusa como dragão guerreiro até ele de fato tentar tomar o pergaminho para si, mas o que eu sei é que nesse momento em que ele mais precisou de um pai, o seu mestre virou as costas para ele de vez. E o pior é que eu consigo entender o Shifu. Ambos se quebraram com a decisão do Oogway. O Shifu também acreditava nas próprias palavras que falava para o leopardo, mas eles tomaram atitudes opostas. Um aceitou a decisão e o outro não. O Shifu errou. Anos de treinamento foram jogados no lixo. E ter dado as costas não foi por maldade. Não foi um abandono proposital. Ele só fez o que sabia fazer. Mas essa ação teve consequência direta no remorso do Tai Lung. E me diz como não ver essa cena e não se sentir traído. Como Tai Lung poderia escolher outro caminho além de abraçar a maldade em seu coração? Ele teve retirado de vez a paternidade que quase não teve. E se você acha que Tai Lung foi um filho indigno, então sinto lhe informar que quem falhou em prover a dignidade foi o Shifu. E se você acha que o Tai Lung é mau de nascença, sinto em lhe informar que o erro está na criação do Shifu. E essa parte aqui não é para tirar a responsabilidade dos atos do Tai Lung. Só estou demonstrando como a base de pensamentos e decisões dele é frágil e se quebrou na primeira decepção.
Uma coisa que me deixou um pouco chateado é como o filme demonstra que o Shifu ficou extremamente magoado e decidiu se dedicar inteiramente ao treinamento Kung Fu, em ser um mestre do Kung Fu, sem se apegar emocionalmente com mais nenhum ser. Ele respeita, mas não se apega. E durante o primeiro filme, ele passa por uma certa redenção e epifania com o treinamento do Pu. Sinto que esse treinamento fez com que ele enxergasse o que fez e culmina na cena dele pedindo desculpas sinceras ao Tai Lung. Mas era tarde demais para o Shifu suspender anos de remorso e transformar isso em algo novo, em uma ajuda para Tai Lung se redimir e ter a sua redenção. Eu até acredito que o acréscimo do Pu seria importante para isso, mas todos estavam presos a destino. Vamos lá, desde o início do filme é falado sobre uma existência de destino universal e que não existem erros e coincidências. Então o Shifu é fadado a ser um pai ruim e o Tai Lung a se tornar um vilão? Quando criança eu aceitei isso, mas eu não gosto mais desse destino. Tira toda a complexibilidade, pega tudo que eu falei que aconteceu de errado com eles e joga fora, pois em um mundo com destino não existem erros. Isso nos torna uma via de mão única. Nossas decisões são realmente nossas? Como eu tenho escolhas se o destino já está escrito? Não estou dizendo que o Tai Lung tinha que ser perdoado ou que ele estava certo. Ele realmente tinha que perder, mas ser mandado para o mundo espiritual pelo golpe do dedo Wuxi não deveria ser o único destino. A real é que o final que eu idealizo seria o Pu destruir as convicções do Tai Lung e ao invés dele apenas ser preso de novo, ele passar por uma reconstrução. O filme até nos mostra que o Pu também é adotado e por mais que o Sr. Ping trabalhe muito e pense muito em macarrão, ele não falhou em dar suporte e preocupação com o panda. Era para o Pu pegar tudo isso e ter trazido uma nova direção ao Tai Lung, o início de uma amizade e que demonstrasse ao Tai Lung que o Kung Fu não é tudo. Isso não iria apagar anos de dor, mas poderia parar e dar um novo começo. E da forma como eles são opostos, quem sabe ele não teria achado o amor fazendo macarrão.